Alô, pessoal, tudo bem? E você piscou? Dezembro chegou e eu estou escutando. Então é Natal. E o que você fez? Já dizia a velha canção. Bem, eu fiz a minha lição de casa, estamos retomando o canal com vídeos novos todas as semanas, tá? Eu fiquei aqui afastada por quase um ano ou mais, por motivos pessoais, de saúde, enfim, 1 milhão de coisas, tô até cabeluda já, mas agora eu tô de volta e eu fiz a lição de casa. E nós vamos sair do lugar comum. Por quê? Porque chega Natal, balé de Natal, quebra-nozes. Stop! Errou! A gente tem muito mais do que quebra-nozes. Hoje eu vou apresentar para vocês 5 balés cuja temática está ligada ao Natal ou é de Natal e são muito legais e que vão além do quebra-nozes. Não que eu não ame quebra-nozes. Eu adoro quebra-nozes, é meu ritual todo ano assistir quebra-nozes. Mas eu descobri coisas incríveis e hoje nós vamos falar sobre isso. Eu sou a Ellen Tashiro, você tá no canal Entre o Balé e a Tela, onde a arte encontra o pensamento, a delicadeza do gesto encontra a força da imagem e tudo é baseado em estudos, não é tirada da força da minha imaginação, ok? Por isso, antes de descer a vinheta, eu já falo, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha, porque nós estamos precisando de canais aqui no Brasil com informações de balé de qualidade. Não bobagem que a gente encontra no Wikipedia, beleza? Solta a vinheta! Muito bem, pessoal. Eu vou falar sobre 5 balés, tá? Quase todos eles têm link no YouTube. Quem quiser depois pode falar comigo que eu produzo e-book sobre cada um dos nossos vídeos. Quem quiser o e-book vai ser um Pix de R$ 2,99 e lá você vai receber a ficha técnica de todos os balés e links para assistir estes balés. Só os que não tem no YouTube, mas eu tenho no meu Drive, porque são pessoais, aí eu não posso, mas acho que aqui nós temos um só que é pessoal. Eu vou fazer, como eu não posso divulgar o link, eu vou fazer uma sessão por Zoom, para onde as pessoas que se inscrevam possam assistir com a gente agora em dezembro, tá bom? Então, são 5 balés com temática de Natal. Quem quiser o e-book com todas as informações por escrito e links para assistir no YouTube, fala comigo, manda um e-mail no ellentashiro@gmail.com. Vai aparecer aqui, ó, ellentashiro@gmail.com. E não vamos demorar, bora lá. Primeiro balé, Edward Mãos de Tesoura. Yes, Edward Mãos de Tesoura, aquele do filme, exatamente. É uma graça esse balé. Olha, de todos esses balés que eu vou falar aqui para vocês, o que mais me surpreendeu positivamente foi esse balé do Edward Mão de Tesoura. Agora eu vou ler para vocês a ficha técnica. O Edward Mão de Tesoura, ele é com música de Terry Davis, músicas novas, e Danny Elfman, que são músicas originais do filme. A história e o filme são originais dirigidos pelo Tim Burton. Roteiro, história e coadaptação originais por Carolina Thompson. Quem é que dança esse balé, que estreou esse balé, é a companhia New Adventure, uma companhia inglesa, tá? Esse balé, ele estreou em 14 de novembro. Nos papéis principais, a gente tinha como Edward Sam Archer, e dividindo o papel com ele nos outros dias, Richard Windsor. Como a Kim, nós tínhamos Ashley Shaw, a coreografia é do incrível Matthew Bourne, que a New Adventures é a companhia do Matthew Bourne, e o cenário e o figurino foram ambos feitos por Les Brotherstone, tá? Les Brotherstone.
É muito bacana, tá bom? Vamos lá. O Edward Mãos de Tesoura é uma adaptação contemporânea de dança contemporânea, inclusive, do filme estadunidense de 1990, Edward Mãos de Tesoura, do Tim Burton, que tinha o Johnny Depp como papel principal e a Winona Ryder como par romântico dele. E aí a história conta o quê? Conta a história de um menino que foi criado por um inventor excêntrico, e aí ele, ao invés de dedinhos, ele tinha tesouras. E o inventor, o criador dele, morreu antes de tirar as tesouras e colocar os dedinhos humanos nele. A versão dançante se passa em 1950, ao contrário do filme, que a versão se passa no final da década de 80, tá? E aí, como que começa? No filme e no balé. Um inventor, ele teve o filho dele eletrocutada numa sala semelhante à sua masmorra. Então, a dor desse criador, desse inventor, era tão grande que ele resolveu recriar o filho dele, né, com pedaços, tipo Frankenstein, vários pedaços, e aí ele colocou as tesourinhas no lugar dos dedos, enquanto ele não achava dedos ou coisas que equiparassem para colocar no lugar. Acontece que esse criador, ele é assassinado, ele morre porque uns meninos invadem um local, aí, enfim, é toda uma história, assista ao filme que tá lá. E ele ficou órfão, o Edward, criado, ele ficou sozinho lá dentro daquele castelo obscuro durante anos, tá? E ele só conseguia ver a cidade quando ele saía nas noites de Halloween ou quando ele saía para andar pela cidade. Até que um dia ele é acolhido pela Peg Bobs e ele é adotado como membro dessa família da Peg Bobs. E aí o Edward se apaixona pela Kim, a filha adolescente da Bobs. E o balé, ele retrata a vida daquela comunidade tipicamente americana, né? Ela é uma crítica, inclusive, o balé, né? Ele é muito ácido em relação à crítica da Constituição norte-americana, de perfis norte-americanos, mas o balé, ele retrata o Edward se tornando desde uma sensação, uma grande curiosidade, até ele virar o bode expiatório dessa comunidade, tá? E essa história, ela é muito baseada o quê? No que as imperfeições são carregadas de uma certa beleza, entendeu? É muito bonita a mensagem. O balé em si, ele é de uma sensibilidade. O Matthew Bourne fez, assim, um trabalho incrível. Eu assisti em 3 dias, 3 vezes o balé. Todo dia eu cheguei à noite e assisti o balé, tá? A companhia New Adventures do Matthew Bourne, ela arrecadou 2 milhões de dólares para montar este balé, para criar cenário, figurino, a criação musical, e depois ele ainda teve mais uma doação de 780 mil dólares do Arts Council England para fazer a encenação desse balé originalmente no Sadler's Wells Theatre, tá? Depois da temporada no Theatre Royal de Plymouth. Só que tem um detalhe, todo esse dinheiro, o Matthew Bourne e a equipe dele demoraram mais de 7 anos para conseguir. Inclusive, para convencer também o Tim Burton e o compositor Elfman a acompanhar, a entrar, embarcar nessa loucura do Bourne de transformar o filme, a história do filme num balé. Pontos altos, pontos altíssimos. Primeiro, o rapaz que faz o Edward nessa versão de vídeo que eu tenho, assim, cara, ele é incrível, a movimentação dele, a interpretação, incrível. Ponto alto, maquiagem, peluqueria, né, perucaria deles, incrível. Outra coisa, a estética, cada família retratada são quartetos,
tá? Então tem a família sexy, a família bonita, a família esportiva, a família gay, a família religiosa, a tradicional família estadunidense. Cada grupo de bailarinos, de 4 bailarinos, eles são representantes de uma determinada categoria. E assim, sempre é o pai, a mãe e os filhos, o casal gay, os pais e os filhos, tá? Mas é bem legal. Outro ponto alto é que uma bailarina chamada Nicole Cabrera, ela interpreta a personagem Joyce Monroe, que tenta seduzir o Edward Mão de Tesouras. Então, eles têm um padedê incrível, com um tom meio sexual, meio engraçado, sutil, mas que não afeta em nada uma visão de criança. Importantíssimo. Esse é um balé, sim, para crianças. Nada é agressivo para uma criança, de forma nenhuma. Ele é de um colorido, uma sutileza. A cena dele fazendo esculturas de gelo. Gente, o padedê final é incrível. E é um balé que ele é todo dançado na meia ponta, tá? Mas é incrível. Vale muito a pena ver. Edward's Mão de Tesoura com a companhia New Adventure, #1. Agora vamos para o segundo. A Pequena Vendedora de Fósforos. Esse balé, ele é inspirado numa história do Hans Christian Andersen, tá? E ele conta, deixa eu só pegar aqui, ó, a história. Eu queria pegar o nome da garotinha. É que em cada versão eles colocam um nome, tá? Mas é o seguinte, eles contam a história de uma garotinha que ela é muito pobre e ela vende fósforos. E na noite de Natal, né, ela tá com muito frio e alguns meninos, ela tá tentando vender fósforo na rua, não consegue vender para ninguém. E além de tudo, ela tá sem sapatos, a roupa toda rasgada, ela é muito pobre e ela tá com medo de voltar para casa e apanhar dos pais, porque ela não tá conseguindo levar nenhum dinheiro para casa. A história é bem triste. E aí ela fica com muito medo de voltar para casa. E nisso ela vai passar a noite, né, de Natal vendo famílias felizes, comendo com fartura e ela com fome, pessoas com roupas quentes, pessoas zombando dela como se ela fosse um nada, porque ela é muito pobrezinha e ela tem muito frio nos pés. Até que ela, com medo da escuridão da noite, de tudo mais, ela vai para um beco onde ela se esconde. Para ela se aquecer, ela começa a acender os palitos de fósforo que ela tinha para vender. E aí ela começa a ter delírios, né? Porque ela tá muito frio, ela tá começando a passar mal. Ela começa a ter delírios e ver imagens e coisas nesse beco onde ela tá escondida. Até que num desses sonhos ela sonha com a avó dela, que foi quem criou ela bem, quem dava amor, quem protegia ela, né? E ela sonha com a avó dela, só que a avó dela pega ela para elas irem para um passeio mágico na lua, no caso de uma das versões é na lua, no céu, mas na verdade no outro dia de manhã, quando ela acorda, ela tá morta. As pessoas acordam e veem aquele corpo, é porque ela tá morta. Ela foi para uma vida melhor, depois que os fósforos acabaram e ela não tinha mais como se aquecer, ela vai viver num mundo melhor com a vozinha dela, que é a pessoa com quem ela realmente tinha um contato de amor. Essa história me emociona porque é de uma menina que tem contato com a avó, e eu também sou muito apaixonada pela minha avó, né? Quem sabe, quem me conhece sabe que eu sou doente por ela, mas é uma história, ela acaba não sendo triste, essas versões que eu vou trazer aqui para vocês, por causa da forma, das abordagens, como foram feitas, tá? Então, esse balé ele é baseado no clássico do Hans Christian Andersen. E aí eu vou dizer para vocês assim,
São duas versões contemporâneas e uma versão clássica. Para mim, as versões contemporâneas são melhores do que a clássica, tá? A primeira versão que eu vou falar é uma versão dirigida no West End pelo Arthur Pita, que foi adaptada e produzida no Teatro Londrino Sadler's Wells. A produção é de 2014, sobre esse conto do Andersen. E aqui o Arthur Pita, ele opta por uma coisa mais teatral, mas ele usa muita mímica, ele tem várias referências culturais. Ele mistura canções, ópera, fala, uns grunhidos em italiano. Então ele beira uma dança-teatro com uma mistura de uma ópera cômica, tá? Mas a coreografia é muito bem feita, muito animada. Ela tem um contexto social robusto, sim, mas ela é toda permeada de leveza, porque ela aborda muito a ganância, a pobreza, mas de uma forma muito suave, muito elegante. Aqui a personagem título, né, a vendedora de fósforo, tem o nome italiano, Fiammetta. Quem interpreta maravilhosamente bem é uma moça chamada Corey Anandi. E aí ela toda aquela história que a gente já conhece e são assim, pedaços muito bons, a família que ela vê comendo, essa cena é muito legal. Agora a música é basicamente toda ao vivo, tá? Ele tem um pouco de comédia dell'arte por causa da maquiagem. Mas, assim, a cena que é incrível, que é de chorar, é a cena da Fiammetta com a avó dela, tá? O elenco que faz a Fiammetta é sempre a mesma menina, mas depois entre os comerciantes, os burgueses, nós temos uma rotatividade. Então, um mesmo bailarino interpreta vários papéis, que é o Stephanos Giamoulas, Ashley Morgan Davis, Hannah Nussbaumer, são os três que eles vão e assim eles pegam muito a retratação do que é das emoções, alegria, irritação, gula, despeito e assim é muito muito incrível. Agora a cena do céu que tem a lua com a avó da Fiammetta cantando é incrível. E a coreografia ela fica lírica, ela é suave e no final, ao invés de falar de morte, eles colocam como se a Fiammetta voasse para a lua, né? Aí precisa assistir, é muito bonito, é um encantamento low profile, é muito assim, é muito imaginativo. Gente, é incrível essa versão do Arthur Pita. É assim, para mim é a melhor de todas. Tem disponível no YouTube. É incrível, tá? Depois eu vou falar da versão clássica, tá? E depois de mais uma contemporânea. Agora a gente vai com a Companhia Escola de Pequim, na China, onde os coreógrafos eram An Lu Huang Yu e não, é An Lu Huang, Wu Fu Kang e Huang Bo-hong. São os três coreógrafos. Essa coreografia é de 1977 em Pequim. O libreto, né, baseado no original do Christian Andersen, é do Zhang Duyi e a música é da também An Lu Yang. A música ela é escrita muito baseada nas músicas românticas do período do romantismo do século XIX, tá? Tem uns toques escandinavos assim, mas ela é muito mais parecida estruturalmente com as músicas do período romântico. A cenografia é Zhang Jep. A garotinha original que estreou era Shen Mi. E o velho que acendia o poste era Wu Fu Kang, lá na estreia, tá? Agora, essa versão que a gente tem no YouTube, ela é de 1978, tá? Ela é na Rússia e ela foi remontada
porque encontraram essa fita perdida lá em Pequim, na verdade, numa lata de biscoito, e aí a China voltou a encenar de novo, bem, até que chegou na Rússia. Uma grande fã desse balé, dessa versão de 1997, 77, era Margot Fonteyn, tá? Ela disse que a música levava ela às lágrimas, que era muito boa. É, inclusive, ela usou essa música num programa que ela teve. O Ballet de Hong Kong relançou a peça inteira também depois. Tem o CD da música completa gravada pela Orquestra Sinfônica Russa de Moscou em 96. Aqui a história é mais literal, ela não é tão abstrata quanto na obra do Pita, tá? Aqui eles contam exatamente a história, né, da cidade dinamarquesa, onde os sinos da igreja anunciam a véspera de Natal, o velho acende o poste, poste de luz, aí passa a carruagem com pessoas felizes, a pequena vendedora de fósforo tenta vender, mas os passageiros não estão nem aí para ela é motivo de chacota, ela vai acendendo os fósforos para ir se aquecendo, mostra ela na frente do restaurante, vendo as famílias jantarem, o garçom dá a ela um pedaço de ganso assado, e aí vai indo, vai contando de forma lógica a história, procurem aí a pequena vendedora de fósforo, e aí aqui não é a avó que ela encontra, tá? Aqui é como a história é que a mãe dela que morreu, então quando ela vai lá pro cantinho, ela vê a mãe, tá? Ela fica lá no cantinho, acendendo os fósforos para se aquecer e ela encontra a mãe dela nessas miragens. E aí quem encontra ela morta, coberta nos flocos de neve, é o acendedor de postes, tá? Tem essa versão no YouTube, ela não é tão boa tanto de imagem quanto coreograficamente, eu acho que ela ficou meio datada, tá? Deixa a desejar, na minha opinião. Até porque as versões contemporâneas são muito boas, muito, muito boas, tá? As versões contemporâneas, elas são um show à parte, tá? E aí nós temos uma terceira versão, deixa eu ver aqui. Ó, então a versão do Arthur Pita é de 2014, com música de Frank Moon, cenografia e figurino de Anne Seabra, desenho de luz de Ed Yeton, já falei o elenco, e a outra versão contemporânea é de uma companhia chamada We Dance, que é com apenas 5 bailarinos, tá, dançando. O autor da trilha sonora é Dan Peleg, ele compõe as músicas em cima de Olafur Arnalds, Jacob Collier, Audio Luiz, porque tem música eletrônica misturado e Bach. A coreografia é do Dan Peller e do Marco E. Whiter. A estreia dessa versão da We Dance foi em 1º de dezembro de 1919 no Apollo Gurlitz, tá? Que deve ser uma companhia, isso é dinamarquesa, a We Dance, se eu não me engano, de acordo com o que eu consegui ver. A cenografia e os figurinos foram feitos por Marcos Pissau e o desenho de luz pelo Marco E. Weger. É mais contemporânea ainda essa versão do We Dance, é mais contemporânea, é mais abstrata, a cenografia é mais abstrata ainda do que da versão do Arthur Pita. Não é a melhor, para mim a melhor versão é do Arthur Pita, também tem disponível no YouTube. É um pouco mais fantasiosa, tem ela brincando com as chamas, né? Os bailarinos vestidos de chamas. Então, assim, é bem legal. Mas a gente então tem a pequena vendedora de fósforos
tem no YouTube as 3 versões que eu falei aqui, certo? Terceiro balé, vamos lá? Terceiro balé, peraí. Esse é uma fofura. Ele não é bem um balé, ele é quase um musical. Se chama The Snowman, o Homem de Neve. A direção é do Bill Alexander, músicas e letras do Howard Blake, design do Wadi Murchison, iluminação Tim Mitchell e coreografia de Robert North. É mais um musical, tá? The Snowman é uma adaptação mágica para os palcos de um grande livro infantil que conta a história de um menino que, na véspera de Natal, ele constrói um boneco de neve que cria vida à meia-noite e juntos eles embarcam numa noite mágica e ele e o boneco de neve descobrem um mundo humano com humor, com curiosidades. Depois eles vão para as paisagens nevadas de onde o Snowman vem e lá tem eles vão se encontrando com personagens típicos do balé, né? Então, quando você assiste o musical, você vai ver que tem os bonequinhos de neve, que é uma gracinha, o figurino dos bonequinhos de neve, tudo gorduchinho, feito todo em tule, amassadinho. A aventura culmina com um encontro que eles têm com o Papai Noel. E o Papai Noel presenteia o menino com um cachecol especial antes da noite deles acabarem. É uma graça. Tem pinguim, tem paredê de bonecos de neve. É uma gracinha, tá? É muito, muito infantil, muito bonitinho. Aí o que acontece? O menino volta para casa e quando ele acorda, o boneco de neve já derreteu, né? Porque já aqueceu o dia. Mas o cachecol, ele encontra o cachecol especial que o Papai Noel deu para ele com ele, para falar, para provar que aquele sonho foi real. Ele é poético, ele é emocionante, ele celebra a imaginação, a amizade, o espírito do inverno, tá? E assim, ele já começa com o menino muito feliz porque ele viu a nevasca caindo antes dele construir o boneco de neve. Então, assim, é muito, muito, muito bonitinho esse balé, tá? Lá no e-book eu coloco mais bem contadinha a história para quem quiser. Mas o mais bonitinho é isso, é que esse boneco de neve cria vida, leva o gurizinho para um mundo mágico onde ele encontra com várias criaturas, várias coisas e o Papai Noel, que é o símbolo máximo da imaginação do Natal da criança ocidental, certo? Tem no YouTube. Todos os anos eles no Natal remontam este musical. Esse ano eu acho que vai ser remontado no Sadler's Wells. Eu acredito que vai ser lá a remontagem, tá? E tem no YouTube. Gente, mas ele é muito bonitinho mesmo. Ele não é um balé classicão. Ele tem esse padedê, a bonequinha de neve que usando pontas, mas ele é mais um musical do que tudo, mas ele é incrível. Se eu tivesse a oportunidade aqui no Brasil, viesse, eu iria assistir sim, porque é muito legal. Mas tem no YouTube. Depois a gente tem Um Conto de Natal, a famosa história do Scrooge, né? Aquele velho rabugento que não gosta de Natal, que não quer comemorar, que não quer dar folga no dia do Natal para ninguém. Essa história a gente tá careca de conhecer e que ele vai para casa dele na noite de Natal e ele sonha com o fantasma do passado, do presente, do futuro e ele se modifica e no dia seguinte ele acorda dessa noite de sono, gostando do Natal. Aqui nós temos essa versão que eu vou falar para vocês com Ópera Nacional da Finlândia, tá? A coreografia é do David Bintley, a direção é da Anna Fleshko, composição Sally Beamish, os figurinos também da Anna Fleshko, iluminação Mark Henderson e a direção musical Paul Murphy, tá? O balé é baseado nesse conto do Charles Dickens, tá? Nesse clássico do Charles Dickens.
na história do Scrooge, no encontro dele com o Natal passado, presente, futuro. As coreografias são boas, tá? Não foi uma versão que me chamou muitíssimo a atenção. Por quê? Porque é bonito, é legal, mas como a história é muito complexa, é muito entre sai, é muita coisa que acontece, né? Ele acaba ficando um pouco pesado para mim, que essa época do ano eu tô cansada, né? Para assistir um balé tão grande, com mais de 2 horas, 1 hora e pouco, acho, deixa eu ver aqui. Eu acho que deu 1 hora e pouco de duração, tá? Mas, enfim, é legal, vale muito a pena, assim, na semana que você tá realmente de férias e descansado, tá? Aí sim. Agora, se for um entretenimento rápido, você chegou em casa à noite, tá cansado, quer ver alguma coisa, eu acho que Snowman e Eduardo Mãos de Tesoura cumpre melhor o papel. E o Arthur Pita também, porque são curtos, né? São balés mais curtos. Então a gente assiste mais de forma mais leve. Esse coreógrafo, ele é ex-diretor artístico do Birmingham Royal Ballet, e aí ele sempre faz alguns trabalhos com a Ópera Nacional da Finlândia, tá? Ele já até tinha trabalhado numa produção de Cinderela para eles, e aí ele fez essa versão do conto de Natal do Dickens, tá? E é isso, é um balé, é legal, figurinos ok, né? É uma produção de quem tem apoio estatal e consegue fazer. Mas para assistir, quando você tá realmente de férias, ok. Quando você tá agora nessa fase de dezembro muito louca, que você quer assistir um balezinho só pra liberar a mente, aí já é um pouco pesado. Eu tenho 2 versões dele, uma no YouTube e outra no VK, que é tipo um YouTube só que russo, tá? Mas é tudo público, tudo aberto, tudo possível de ser assistido, ok? Então, esse é o quarto balé. Quinto balé, eu sei que eu tô indo muito rápido, tá? Mas é porque quando eu faço vídeo longo, eu recebo críticas de que é muito tempo, tá bom? E quem quiser a parte escrita inteiro, manda um e-mail para você poder adquirir o e-book, que é muito bonitinho, vai com tudo direitinho, vai com os links de YouTube, com tudo, tá bom? Quinto balé, que é o grande amor da minha vida. Esse é o grande amor da minha vida. Em Busca do Pássaro Azul. Esse é um balé que estreou o balé em 1983 no Teatro Musical Estatal Infantil, tá? Teatro Musical Estatal Infantil em Moscou. Esse balé, ele é baseado no conto de um belga, deixa eu achar o nome dele, Maurice Maeterlinck, que é flamenco, e eu tenho dificuldade em Flamengo. Flamengo é uma das línguas que se falam na Bélgica. A Bélgica fala alemão, francês e flamengo, tá bom? Então, esse balé, ele é criado em cima desse conto desse belga. Mas, na verdade, antes disso, O Pássaro Azul foi uma história de muito sucesso em 1940, porque ele foi um filme estrelado pela Shirley Temple. Sim, e foi assim que eu conheci Em Busca do Pássaro Azul, passando na sessão da tarde. Minha avó, nascida em 1928, claro, fã absoluta da Shirley Temple, ok? Então eu assisti várias vezes a versão da Shirley Temple, já colorizada. Tem disponível no YouTube, tá? A versão integral. E depois, em 1976, houve uma nova versão do Em Busca do Pássaro Azul, dessa vez com um elenco estelar. Elizabeth Taylor como Rainha da Luz, Jane Fonda como a Noite, Ava Gardner, enfim, de 1976. Mas não chega aos pés da versão de 1940 com a Shirley Temple,
que é lindíssimo, lindíssimo. Então, vamos lá. Esse balé Em Busca do Pássaro Azul. Inclusive, eu já fiz a adaptação desse balé para o meu estúdio em 2019, que foi uma homenagem que eu fiz para minha avó. Então, eu remontei Em Busca do Pássaro Azul para ela, tá? Foi muito emocionante. Muito bem. O roteiro, né, o libreto dessa versão de balé foi do Boris Lyapaev e da Roxana Statskarpova. A diretora de TV que fez a filmagem foi Antonina Zinovieva. O encenador, quem criou a dramaturgia, foi o Boris Lyapaev. E os compositores das músicas foram Ilyas Sats e Mihail Rauschberger, tá? O que acontece? É assim, são a história de dois irmãos, o Titio e a Mitio. E a Mitio foi feita pela Shirley Temple. São dois irmãos. Ela é meio... Ela é aquela rebelde, aquela inconformada, que não admite que a família é muito pobre, tá? Mas é uma família que o pai trabalha muito para dar as coisas pro filho, mas ela não se vê naquela situação, tal. Ela fica brava, ela fica triste, porque nas noites de Natal as famílias têm presentes maravilhosos, roupas maravilhosas, e ela não tem aquilo, e ela é a mais pobre, e ela fica muito nervosa. Então, o que acontece? Na noite de Natal, depois de uma ceia pobre, os irmãos vão para o quarto dormir, os filhos do lenhador, o pai deles é um lenhador. E aí, eles sonham em dançar ao redor da árvore de Natal, né? Eles sonham, os dois irmãos sonham, porque na casa deles não tem árvore de Natal, porque eles são pobres. E eles sonham que vão dançar, que estão dançando em volta da árvore de Natal, quando de repente aparece uma fada. E a fada dá uma flauta para eles. E aí, quando eles começam a tocar essa flauta, tudo ao redor se transformam, como num milagre, em coisas. Então, por exemplo, o fogo cria vida, a água, o pão, o gato, o cachorro, né? E aí, eles sempre falam, antes de conhecer a fada, no filme, tá? No libreto, não. Mas no filme, de que quem encontrasse o pássaro azul encontraria a felicidade. Já o libreto do balé dá a entender que se eles têm que ir procurar o pássaro azul, porque quem encontrar o pássaro azul vai ter tudo o que deseja e a tão sonhada felicidade. Então, com essa flauta que eles tocaram e as coisas tomaram formas, então a gata virou gente, o cachorro virou gente, o açúcar, a água, o fogo, eles saem numa viagem, tá? Eles saem numa viagem e nessa viagem eles vão tendo contato com as crianças antes de nascer, vão tendo contato com o mundo da riqueza, onde todo mundo é rico, tudo é muito luxo. E aí eles vão nesse caminho, nessa coisa toda, eles vão descobrindo que inclusive eles encontram o pássaro azul, né? Nessa perseguição, que é um pássaro que eles não conseguem pegar. E aí eles percebem que a felicidade não está no pássaro azul, está no que você aprende pelo caminho, quando você está perseguindo o pássaro azul. Que a felicidade ela não é uma coisa única e exclusiva. A felicidade ela é uma construção, é o que você tem com os seus pares. Então a mensagem é muito bonitinha. É um balé bem para criança. A versão russa é narrada. Eu vou colocar, eu tenho 2 links, um com o Teatro Estatal Acadêmico de Ópera e Ballet da Buriátia e outro é o Teatro Musical Infantil Acadêmico Estatal, que é o mais antigo. Os dois, o Teatro Estatal, ele é narrado, né? Ele tem narração em russo, então é meio assim, esquisitinho os pedaços da narração.
Mas a parte de balé é incrível, é muito legal, muito didático, a mensagem é belíssima, porque é uma mensagem de Natal, né? Não importa o tudo que você vai ter, não importa o que você já teve, não importa as facilidades da vida, importa que a felicidade está dentro de você, nas coisas que você constrói. É incrível. Eu gosto muito das duas versões do balé, embora eu seja uma fã do filme, principalmente com a Shirley Temple. Mas então, nós temos aqui 5 balés que falam de Natal e não são o quebra-nozes. Nada contra o quebra-nozes. Todo ano eu assisto quebra-nozes. Se não for no palco, ao vivo, pelo menos algum vídeo de alguma companhia que eu nunca tenha assistido. Mas eu procuro todo ano assistir um quebra-nozes no Natal, em dezembro no teatro, tá? Então, vamos lá. Rememorando. 5 balés que falam de Natal e não são quebra-nozes. Eduardo Mãos de Tesoura, com a New Adventures, só tem com eles. Segundo, A Pequena Vendedora de Fósforos, que tem a versão do Arthur Pita, que tem a versão da Uidense e que tem a versão do Ópera Estatal de Pequim, mas que no YouTube tá feito por uma escola russa, ok? Depois nós temos o terceiro balé, The Snowman, que é a história do boneco de neve, né, o Homem de Neve, que é um musical que tem no YouTube. Ele não é exatamente um balezão, ele é mais um musical, mas é bem legal e bem infantil, muito bom para se assistir com crianças. Quarta versão, que é a que eu menos gosto, que é o Conto de Natal, baseado na história do Charles Dickens, mas é o que eu menos gosto desses 5 pelo motivo de que ele é grande. Então eu tenho que assistir quando eu tô com tempo e não na correria, tá bom? E, por fim, Em Busca do Pássaro Azul, que é lindíssimo, só tem essas versões russas, todos no YouTube, menos o Eduardo Mãos de Tesoura. Então, ó, Eduardo Mãos de Tesoura, Pequena Vendedora de Fósforos. Agora, Conto de Natal, Snowman, e aqui, Em Busca do Pássaro Azul. Eu espero que vocês tenham gostado. Repito, por favor, curta, comente, compartilhe para que a gente possa fazer o canal definitivamente crescer. Toda semana vai ter um vídeo novo e o balé, já deixo avisado aqui, tá? O balé Edwards Mão de Tesoura vai ter uma sessão via Zoom gratuita comigo. Nós vamos todos poder assistir via Zoom. Quem quiser assistir, fale comigo no ellentachiro@gmail.com para você receber o link, tá bom? Beijo e até mais!